Vem aí, acontecimentos. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem se nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar o hino de número 382. 382?
mais uma vez, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja reinando em nossos corações e em nossas vidas. E, mais uma vez, estamos reunidos para adorar ao nosso grandioso Deus. O que queremos louvar ao Senhor fala sobre o amor. E não há amor maior do que esse que nós temos alcançado de Deus, o Supremo Ser, né? Por estarmos aqui, por termos despertado para mais um dia, é muito amor para as nossas vidas. E principalmente, como eu sempre em minhas orações agradeço a Deus pela salvação, né? Por Ele ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não há outro amor maior que este, né? O amor é excelente, é o hino que estaremos louvando, e logo após, oração. Visando somente o bem, todos são bons, como instrumentos de Deus, homem assim, vaso pronto para falar e para fazer. Amigo mais que a vez o ditador.
fé, Deus te põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, se abre. Quando eu oro, é excelente. Quando eu oro, sinto Deus presente e posso adorar. Quando eu oro, quando eu oro, o inimigo cala. Eu sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Todo parado, alegria do local queimado. Oração aqui é salmar, a tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, se abre. Quando eu oro, é excelente. Quando eu oro, sinto Deus presente e posso adorar. Quando eu oro, fala. Quando eu oro, o inimigo cala. Então sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, se abre. Quando eu oro, é excelente. Quando eu oro, sinto Deus presente e posso adorar. Quando eu oro, quando eu oro, o inimigo cala. Então sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. Quando chegar ao ar de glória, quanta emoção eu sentirei. Quando eu pisar o ar de ouro, o ar de glória, tudo será tão grandioso, que olho negrou jamais contemplou. Mas nada será como ver a Cristo, pois julga alguém tanto de amor. E vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Meu olhar, braços tão verdes, flores de glória, jamais puxará.
pra alguém, dando-me amor. Vai encontrar, vai abraçar, vai me dizer por quanto tempo esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois tudo me amou. E vai me dizer que o mal já passou e salvo estou. Amém.
eu vou falar hoje também. Mais uma vez, louvamos a Deus pela vida do Quarteto Melodia, pela vida do pastor Evaldo, família, né? E Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos. A você que veio, a nossa gratidão, a você que está conosco mais uma vez nesta manhã, aqueles que não vieram hoje, sejam todos bem-vindos. Né? A você que a programação à tarde, né, tem continuidade. O pastor Franco estará falando sobre família. Família é um tema que tem trazido preocupação para os líderes, né? Para os pastores, para as igrejas, porque se existe uma instituição que está sendo contra-atacada constantemente, é a nossa família. E a sua família está constantemente sendo alvo, né, dos ataques do inimigo. Porque ele sabe muito bem que enfraquecer a família, na certa ele obtém êxito na igreja. Se as nossas igrejas estão tão complicadas, tão fragilizadas, é porque as nossas famílias também estão fragilizadas. Então, se você puder vir na parte da tarde, a partir das 13h30, né, 1h30, aí tem isso, essa palestra. E à noite o culto, né? O culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Mas, muito obrigado por você ter vindo, cada visitante, cada um que faz presente. E nesse momento eu quero convidar o pastor Caterina, né, passar a palavra para ele, para que ele possa estar trazendo a mensagem nessa manhã. Quero convidar você a se colocar de pé. Estaremos orando, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele concedeu por estar aqui mais uma vez, adorando e louvando a Deus. Irmão Joaquim vai estar orando nesse instante. Oramos. Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dás nessa manhã, estarmos aqui, ó Deus, a Tua igreja reunida, cultuando o Teu nome. Tudo, ó Deus, que acontecer aqui, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, ó Deus, o irmão Gedeil, abençoa, ó Deus, nessa missão tão importante que Ele te dedicou, ó Deus, de evangelizar através de movimentos sociais e também movimentos eclesiásticos, onde a Tua palavra é pregada, onde a Tua palavra é cantada. Seja, ó Deus, abençoado o Teu servo nesse momento. Agora dará mensagem da Tua palavra, que possa ter, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada um dos nossos corações. Abençoe também, ó Deus, a Tua tarde, que possamos, ó Deus, também sairmos aqui verificados. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, pastor Gabriel, com a palavra, seja bem-vindo. Prazer ter um Graças a Deus. Amém? Eu, para mim, é uma alegria. Eu estou emocionado por estar aqui. Eu creio que talvez você poderia dizer como eu vou dizer. Como esquecer de Jericó? Eu poderia estar dizendo assim, como esquecer de Jesus, mas eu quero explicar para você entender. Quando eu estava saindo do Campo Grande para cá, eu disse para a igreja, eu estou indo ali a Jericó. Jericó foi onde Zaqueu teve aquele encontro com Jesus. Eu sempre disse, se Zaqueu tivesse vivo até hoje, ele não ia esquecer Jericó. Porque o lugar onde encontramos, onde nós temos um encontro com Jesus, não tem, quer dizer, para mim, não sei se alguém já esqueceu onde ele teve um encontro com Jesus, não tem como você esquecer. Não dá para esquecer onde você teve um marco na sua vida. É assim. Na minha vida foi assim, não tem como eu esquecer. E Nova Estrela, para mim, eu falo que a minha é Jericó. Né? Se eu pudesse mudar o nome, dizer, não, é Jericó, ia ser Jericó, né? Porque não dá para esquecer o lugar que você teve no encontro com Jesus. Jesus, ele muda, não tem jeito, ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa história. E eu estou aqui nessa manhã e quero dizer assim que o irmão Gedeil é aniversariante e eu estou sendo presenteado
Também poder ver aqui os irmãos, quarteto melodia. Eu não tinha bem certeza se eu ia ver, né, tão cedo. E para mim foi realmente um privilégio, né, ter os irmãos aqui. Tive o privilégio de estar subindo do nosso irmão, lá em Campo Grande, né? O nosso irmão Vera, lá em Campo Grande, no seminário. E agora encontrá-los aqui em Novos Freios, especialmente na linha 204, onde somos Leite, né? Que somos primos, e primo, e primo, e primo. Eu estava dizendo ontem que, apesar da gente não ter 100% de certeza, mas às vezes eu encontro meus parentes, a gente não tem tanta certeza que é primo quanto o João Leite. O João Leite falou, é primo e pronto, né? É primo e pronto. E aí a nossa alegria por estar aqui, esse lugar assim, relembra vários momentos da nossa vida. Esses dias eu estava lembrando, tivemos um culto aqui uma noite, a gente estava de volta, choveu muito. E aí na TV estava eu, o irmão Lau, o irmão Gedeil, Cabo Roberto, né? E nós pegamos esse trecho de volta. Daí eu lembro assim, não como sofrimento, mas aventura muito gostosa. A gente está voltando para cá, caindo na lama, tinha que pagar, né? Caindo, levantando, e realmente é uma alegria, porque o Senhor ele faz isso na nossa vida. A obra do Senhor na nossa vida, ela é perfeita, ela não pode ser na nossa vida um peso. Eu quero servir Jesus, olha, mas está sendo um fardo na minha vida. Jesus tem que trazer alívio, é isso que ele oferece, né? E ele tem que ser um alívio na nossa vida. E é o que Jesus tem sido na minha vida. A obra do Senhor, aquilo que a gente faz em prol do Senhor, tem que ser agradável na nossa vida. E espero que você, nesta manhã, tudo que você tem feito, que você tem propósito de fazer, seja alívio na sua vida. Né? E eu estou muito feliz por estar aqui nesta manhã. Eu estou me sentindo no conselho de pastor da cidade, nossa, né? Com Cidrolândia. A gente tem um conselho, vamos dizer assim, aqueles que estão no conselho realmente do conselho, né? Eu faço parte do conselho, sou secretário, primeiro secretário do conselho de pastores, e a eleição seria ontem. E aí eu até descobri assim, que eu tenho um certo valor no conselho quando eu disse para o conselho, olha, eu vou viajar, né? Estou com uma agenda e vou estar cumprindo essa agenda, e eu não vou estar com vocês no conselho. E aí vocês fazem a eleição. E aí falaram, nós não vamos fazer a eleição se você não estiver aqui. Mas tem um segundo secretário, mas eu tenho que fazer parte da diretoria. E aí mudaram então para o mês que vem a diretoria do conselho de pastores. Né? Então Deus tem usado ali um segmento de ministério, no trabalho, vamos dizer assim, não diretamente ao ministério, nós também fazemos parte do Conselho de Saúde da cidade, né? E eu até, assim, gostaria de trazer uma palavra nesse sentido, né? Se tem alguém aqui e a sua cidade tem um Conselho de Saúde, participa, de repente até, não como membro, se você não quer, mas participa das reuniões. Porque assim nós temos um relatório para dar para a sociedade, como funciona a saúde, como está a saúde, né? Precisa melhorar, o que falta melhorar. E o Conselho de Saúde tem essa função. Às vezes a gente pode fazer mais, na verdade, do que o político. A gente, assim, já com esse tempo que a gente está no Conselho de Saúde, a gente descobre que a nossa participação, às vezes, ela é mais importante do que a do político em si. Né? Principalmente pastores que têm a oportunidade de participar do Conselho de Saúde, seria bom que você pudesse participar. Né? Quem sabe, pessoas que têm o seu trabalho liberal, participar desses segmentos da nossa cidade. É muito importante você ser participante. Acho que no início do ano nós também tivemos ali um seminário de capelania hospitalar. Né? Nós estamos com o ministério, quando eu digo nós, as igrejas, aqueles que, na verdade, participaram do seminário. Eu creio que poucos não estão envolvidos, né, ao trabalho da capelania hospitalar, porque a capelania hospitalar, quando você fala capelania hospitalar, você pensa assim, eu não consigo visitar doente. Como tem alguém que não consegue visitar presídio, apesar de que é bíblico, né? Mas tem gente que fala, eu não consigo visitar no presídio. Visitar doente, não, não falou esse tempo, né? Falei, não, mas é bíblico, né? Jesus falou que quando nós deixamos de fazer essa visita, nós estamos deixando de conhecer ele, né?
E é algo difícil de entender, só Jesus mesmo para colocar isso na nossa vida. E aí, nós estamos com esse ministério, mas eu queria assim, resumir dentro dessa palavra do ministério que é pela mensagem, dizer assim, porque quem sabe um dia você tem a oportunidade de participar do ministério que é pela Bia, e você vai dizer, eu não vou nem participar do seminário porque eu não gosto de visitar gente. Mas o ministério se divide em vários setores. Né? Tem o pessoal do artesanato, né, que prepara o artesanato para presentear as mães que ganham os bebês, né? Tem as pessoas que acompanham as aniversariantes, os funcionários dos hospitais, né? Médicos, enfermeiros, e não vai ao hospital, nem aparece no hospital, mas são pessoas que compõem esse ministério. Nem aqueles que são psicólogos, que alguém vai para o hospital, dali sai, eu falo com o São Sebastião, que é o cemitério da nossa cidade, e aí tem a família, né? Aí o psicólogo, aquela pessoa que ele não visitou lá no hospital, mas visita a família. Então o ministério ele é muito amplo, o ministério de capelania hospitalar. E recentemente nós tivemos um outro seminário na cidade, que é da capelania escolar. E esse talvez seja um dos maiores, vamos dizer assim, desafios para nós, principalmente nós cristãos, porque assim, vocês não precisam dizer como está a escola no nosso país, o que está passando os professores, né, no nosso país, a violência, né, morte, professores morrendo, alunos matando uns aos outros, e aí às vezes falam, poxa vida, o que o governo está fazendo? Mas a função, na verdade, é nos separar, dos santos. A função é nossa, né, de fazer, desenvolver esse trabalho nas escolas, que também é a mesma questão do hospital. Você não trabalha só com a escola e com o professor, você trabalha com a família dos alunos, né? Aqui está o irmão Joaquim, que foi eleito, né, para o Conselho Tutelar, e eu imagino que o irmão tem que, tipo assim, tem que amar muito, né? Eu dizia assim, eu quero entregar. Alguém quer pegar? Né? Porque a gente vê a luta do pessoal lá, que é do Conselho Tutelar na cidade. E aí, mas é uma questão de você entender que é um ministério na nossa vida, né? E eu, voltando à minha história, eu fico feliz pela vida do irmão Gedeil. Né? O irmão Gedeil, ele foi, eu disse para os irmãos lá que eu vinha realizar que não é o meu período de férias, se não fosse por esse convite, que na verdade tem aquele convite que você recebe e você fala assim, irmão, foi uma conferência, eu vou pensar, vou orar e depois eu te dou a resposta. E foi assim, ó, né? Aí o irmão Gedeil me ligou assim, foi uma surpresa, o irmão Gedeil me fez uma surpresa. Olha, meu aniversário, dia 29 de junho, né? Nessa data, e tem como você dar lá? Acho que você me assustou. Eu falei, tem, né? Eu não tinha gostado da igreja, não tinha gostado nada. Mas, graças a Deus, nós temos essa questão de crédito, né? Com a igreja, e aí eu já pude confirmar naquele momento. E eu, para mim, como já disse, eu estou sendo presenteado, eu estou recebendo um presente por estar aqui com os irmãos. Os irmãos leitos, né? Porque eu, nesses 16 anos de Campo Grande lá, eu acho que eu tive uma vez, acho que talvez no meu terceiro ano lá, eu vim aqui e tive a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E agora, nessa oportunidade, a gente teve mais um momento para estar aí junto com os irmãos. Então, assim, eu quero agradecer, o Gedeil, ele começou comigo uma série de quatro estudos. Eu sempre digo para ele que eu surpreendi ele também, né? Quer dizer, Jesus surpreendeu ele, né? E aí, me lembro que naquela vez tinha uma conferência na igreja, com a pastor, eu digo que é o pastor de Jaú, São Foneiro, é o Tempônio, já é Tempônio. E aí, e naquela série de conferência, tipo assim, ele ia terminar o estudo comigo na segunda-feira. O quarto estudo ia ser na segunda-feira, aquele final. E eu fui, minha conversão aconteceu no sábado, eu acho que foi no sábado, que aconteceu a minha conversão. Então o Gedeil ficou sentido, porque eu não terminou o quarto estudo, mas por outro lado, feliz que eu tinha convertido antes, né? Aí já teve, na verdade, a gente já começou o estudo com outro, porque eu já tinha decidido, né? Com a decisão assim, como eu já disse, que foi algo assim que eu falo com outras pessoas.
Conversão, você não explica. Né? Mudar de igreja, você explica. Conversão quase não dá para você explicar o que é isso. Não dá para você explicar isso. É algo muito profundo da nossa vida. Conversão. Né? Eu digo aqui, principalmente os filhos dos irmãos, né? Vocês são adolescentes, vocês são juniores, que vocês possam realmente estar firmes, né? Estar aprendendo aquilo que a palavra tem a ensinar e é obediência. Obediência. Ninguém perde por obedecer a palavra, só por desobedecer a palavra. Né? Também a minha mãe está ali, a dona Tereza, que quero que ela fique pé. Eu fico muito feliz por estar aqui com a minha mãe, uma pessoa guerreira, né? Meu pai morreu tem um ano, né? Um ano morreu. E, na verdade, são guerreiros. Eu sou o filho mais velho, né? Primogênito. E eu tenho a felicidade de ter minha mãe como mãe. Tem realmente essa felicidade. Esses dias nós tivemos um congresso, nós tivemos um congresso que foi justamente falado sobre família, e que justamente, que creio que nós vamos estar estudando hoje sobre família, e que foi dito o seguinte, né, que qual é o problema da sociedade? Né? Qual é o problema da escola? Qual é o problema na cidade em si? Qual é o problema que a polícia enfrenta hoje? É em casa. Né? E foi muito interessante porque ali o pastor estava dizendo como era a sua família, como ele foi criado, como era o seu pai, a obediência ao pai, porque a obediência ao pai reflete na escola, reflete na igreja. Mesmo igreja, hoje a gente tem problema porque a pessoa nunca prestou obediência em casa, ainda vai prestar obediência. Não diga ao pastor, porque quem obedece a Deus, ele vai obedecer o líder dele, o pastor, o pai dele, né? Então, esse problema está na família. Quer dizer, a família começa na família e vai para a escola. Então, eu louvo a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, que não tem como explicar, né? Não tem como explicar. Nós somos 10 filhos, né? Somos hoje 8, 2 falecidos. E eu tenho um testemunho que sempre eu digo, nós fomos aqueles abaixo da pobreza. Nós passamos uma época, a gente fala assim com muita, acho que é até uma satisfação de dizer isso, abaixo da pobreza. Eu lembro que minha mãe, ela tinha uns compadres, minhas comadres, e aqueles compadres, vendo a nossa necessidade, eles diziam assim para minha mãe: olha, comadre, você não quer dar filho tal, né? E a minha mãe: Deus me livre de dar um filho meu para alguém. Se morrer, morre todo mundo. Né? Então isso aí. Isso aí para mim é um orgulho dizer isso. Eu fico feliz por dizer isso, por ter a mãe, né, o pai que eu tive, né? Mesmo passando por todas as dificuldades, o amor estava acima de qualquer coisa. O amor estava acima de qualquer coisa. Desculpe. E se você tem a oportunidade de amar o seu filho, se você como filho tem a oportunidade de amar sua mãe, ame bastante. Porque compensa. É muito bom. Tem gente que fala assim que a pobreza ela destrói o casamento, outro diz que a pobreza destrói a família. Não é. O que destrói a família é falta do amor. Não é pobreza. Dizia nosso psicólogo no seminário que quando é movido pelo amor, a pobreza ajuda mais. A pobreza aproxima mais. Né? Então tem gente que separa e fala assim, faliu, né? Acabou tudo. Porque quando se ama, você vai viver, sei lá, em qualquer lugar e você vai superar juntos, né? E vai vencer. Agora, acaba quando se perde amor.
Aí pode ter riqueza, pode ter o que tiver, e daí acaba. Mas se houver amor, não tem como acabar. E como já disse, um exemplo disso é a minha família, né? Minha mãe, meu pai, que faleceu, mas que não tem mau exemplo, né, deles para a minha vida. Só tem boas recordações que, em meio às dificuldades, estava junto. Se não tivesse o leite, a caldo de cana, sei lá, água, a gente estava junto. Então, assim, hoje, as circunstâncias me levam a estar mais distante, mas eu amo minha família. Minha família, que eu digo assim, que quando a gente fala família, a gente fala assim, minha família, esposa, meus filhos, e eu tenho transmitido esse amor para os meus filhos, né, também. Eu estava saindo de casa, estava em Campo Grande, que é 60 km de Campo Grande, o João, aí minha esposa ligou e o João me disse, pai, você já está voltando? Eu estava saindo, né? E meu filho falando comigo, né, ele falou, pai, você já está voltando? Eu falei, não, estou indo, eu estou saindo de casa. Né? E o Mateus também. Então, assim, Deus tem nos abençoado. Vamos fazer nossas Bíblias. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. A partir dos versículo 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Quero trazer assim, a nossa saudação, segundo a Igreja Batista também, cidade de Sintonando, né? Aos amados, aos irmãos, que sabe ter a oportunidade, quando for fazer um turismo na cidade de Burias, Campo Porã, naquela região, vai passar lá na nossa cidade e vai passar lá em casa, né? A gente está... Eu falei assim que o pastor é mineiro também, né? E mineiro, assim, a primeira coisa foi o café, que é a raiz dos pais, né? O café local. Aí a gente no ministério, daí eu aprendi a tomar, aqui em Rondônia a gente tinha tomado chimarrão. Em Campo Grande, tereré. Campo Grande, tereré. Então você chega lá em casa, bota café, erva para chimarrão e erva para tereré. Então vai ter 3 coisas. Você gosta de tereré, toma tereré. Café e café também. Então a gente tem vai pegando essas linhas aí. E aí, se você chegar em casa agora, tem. Então pode faltar também o café. Lucas capítulo 17, que eles puderem colocar em pé. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvará. Amém? Pai querido, graças te damos a Deus por esses dias maravilhosos, pelo dia de ontem, pelas palavras que ouvimos. Pai querido, eu estou sendo presenteado nesses dias, Pai,
com a mensagem de louvor, ó Deus, com a mensagem da pregação da palavra. E eu quero crer, ó Deus, que eu vou voltar bem melhor do que cheguei, bem mais sábio, bem mais abastecido com a tua palavra, Senhor. Mas eu não quero que essa palavra esteja somente para mim. Mas cada pessoa que tem participado aqui, cada junior, cada adolescente, cada criança, cada adulto aqui, ó Deus, que possa estar sendo alcançado, ó Deus, com a palavra do Senhor. Que a alegria possa realmente tomar o nosso coração e que as lutas, as provações, os problemas, ó Deus, seja bem menor do que a nossa satisfação, a nossa alegria de ter o Senhor como sendo nosso Senhor. E eu quero nessa oportunidade agradecer pela vida do irmão Gedeil, ó Deus, esse instrumento de Deus nas mãos do Senhor, ó Deus, pela visão a qual o Senhor tem concedido a ele, ó Pai amado, de que eu também não posso esquecer de que a primeira vez que eu fiz um culto de gratidão foi justamente nos anos 80, porque até então as festas elas tinham um objetivo que era de dizer que eu estava vivo, de que as pessoas precisavam saber que era o meu aniversário e de poder alegrar com as pessoas, mas o Senhor não recebia, na verdade, uma prece sequer. Mas o Senhor fez saber que, tanto, Deus, após essa marca, quanto antes, o Senhor já estava cuidando da minha vida. Eu quero agradecer pela vida do teu servo, Deus. E que esse projeto, esse trabalho que hoje já é realizado, possa continuar, ó Deus, porque o Senhor é glorificado. Dando saúde ao teu servo, prosperando a cada dia, abençoando, ó Deus, e que nada, Senhor, possa tirar dele, ó Deus, esse espírito evangelístico, ó Deus, esse desejo de ser um evangelista, porque, na verdade, a tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ó Deus. E nós cremos e queremos crer porque é a tua palavra. Amém. Continue, Deus, abençoando o teu servo. Nessa oportunidade também, o nosso irmão João Lúcio, 80 anos, o Pai amado e revigorado, Deus, nesse tempo todo que eu conheço, e ele continua da mesma forma, do mesmo jeito, o Pai querido, e que o Senhor Deus continue revigorando as forças dele, e seja um instrumento do Senhor na vida da família, como ele já testemunhou isso para nós no dia de ontem, e uma testemunha que possa transmitir realmente, ó Deus, para os netos, bisnetos, e que seja bênção, Pai. Pedimos, ó Deus, por essa igreja aqui, pela vida do pastor Osnéias, que o Senhor, Deus, continue abençoando, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Cada pastor que está aqui, na sua luta, no seu trabalho no dia a dia, que o Senhor, Deus, possa multiplicar bênçãos e bênçãos sobre a vida de cada um. Quarteto, melodia, ó Deus, também com esse ministério brilhante, que o Senhor, Deus, continue abençoando. E que a honra, a glória e o poder sejam dados, ó Deus, ao nome do Senhor. Essa é a oração. Faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Quero ressaltar também assim, né, pastor? Ele, eu falo, né? Porque a gente assim, não sei se ele lembra muito de mim, mas eu lembro dele há muitos anos, até não sei se ele era paraguaio, né? Porque, assim, para nós que estamos ali perto do Paraguai, a gente conhece trocador de água do Paraguai, né? E assim, você fica admirado. Aí desafinou ali algumas cordas e o pastor acreditou que consegue subir uma corda e desafinada um tanto de corda desse aí. Mas quem sabe, né? Deus, fomos atravessar o Foz do Iguaçu para comprar para a Assunção, né? Aí eu vendi uma arca lá na sala de APA, né? O brasileiro, né? Sim. Aí eles ficaram escutando. Aí ele falou assim,
é o reino brasileiro tocando água, senhor? Infelizmente, tocando água. O povo brasileiro acha eles que só eles que têm a especialidade de tocar, que realmente os camaradas tocam, né? Inclusive, a música desse folclore lá, eles têm quartetos, né? Muito bem. Mas esses quartetos, eles achavam que era um jeito brasileiro tocar água. E eles ficaram apaixonados pelo nosso ritmo, que eles lá não sabem. Não sabem. Eles já sabem que é o 4x4. Eles só toca 3x4. É mais ou menos, se você ouvir um, é quase tudo igual, né? Agora o 4x4 ensina, para nós outros, esse ritmo universal, mas não é o 4x4, né? Então, mas aí eu estava falando com o irmão de eu até tenho vontade de aprender, mas o meu aqui é muito grande assim mesmo, e o outro tem muita corda para vocês. Tem bastante corda. Mas eu estava dizendo, eu creio que talvez eu seja o centésimo, não sei quanto, para dizer para o Quarteto de Melodias, e eu vou procurar ele e falar, quero um CD de vocês, né? Então, talvez muitos já procuraram, né? Por esse CD, e eu creio que esse CD vai sair, porque eu, por exemplo, se tivesse, eu ia narrar para Campo Grande. E elas não querem desconsiderar tantas músicas que são gravadas, mesmo no nosso meio evangélico hoje, mas músicas sem mensagem, né? Então, assim, está uma glória do Senhor, né? Desde que eu conheço o Quarteto de Melodias, músicas com mensagem, né? Então, é por isso que eu estou dizendo assim, que não desconsideramos outros, mas, sinceramente, às vezes você ouve um CD do cantor evangélico, talvez, quem sabe, você compra para agradar, se eu for um grande amigo seu, né? Mas assim, não tem vontade. Mas que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. E quem sabe vai acontecer esse CD. O texto que lemos é um texto bastante conhecido quando fala de diversos leprosos. Então, eu creio que cada pessoa que está aqui nessa noite já ouviu muitas vezes esse texto, os 10 leprosos. E eu fico pensando assim que, de repente, as pessoas, eu ouvi pessoas fazer uma crítica aos 9 leprosos. Pessoas dizendo que, puxa vida, como esses 9 leprosos foram ingratos. E eu tenho que trazer essa mensagem, eu tenho que trazer essa palavra, eu tenho que esquecer um pouco da questão dos 9 leprosos e trazer para a minha vida essa palavra. Trazer para a minha vida. Aí nós voltamos a ressaltar esse ato ao qual nós estamos sendo testemunha. Eu não me lembro assim, que alguém realmente se levantasse e falasse, nós vamos fazer uma festividade, a não ser um bolo, algo assim, mas uma festividade com o objetivo de agradecer a Deus, de prestar evangelismo, né? Não tem ainda esse conhecimento. Eu acho que esse pedir a Deus, talvez cada um de nós que estamos aqui, e pedir a Deus que Deus nos desperte a fazer algo semelhante, porque hoje se usa tanta estratégia para o crescimento da igreja, né? Igreja de propósito, igreja de célula, MBA e outros procedimentos para o crescimento da igreja. Mas coisas que aparentemente simples, mas que é uma grande estratégia que Deus tem dado e que Deus tem despertado e que Deus possa nos despertar em coisas semelhantes, quem sabe, para que a gente possa manifestar a glória de Deus na nossa vida. Para que a gente possa realmente dizer muito obrigado, Deus. E para que as pessoas que de repente não tenham ainda esse entendimento possam manifestar através da sua vida, porque Deus, às vezes as pessoas falam assim, chega uma pessoa na cidade, na onde eu moro, por exemplo, e alguém disse assim, está vindo um grande homem de São Paulo. Um grande homem. E aí, a
pessoa chega e aponta para você e diz assim, Deus tem um grande propósito na sua vida. E a pessoa fala, o grande homem falou que Deus tem um grande propósito na minha vida. E se eu disser para aquela pequena, para aquele pequeno, Deus tem um grande propósito na sua vida. Eu não estou falando nada demais. Porque cada um que está aqui, Deus criou você para um grande projeto, um grande propósito. Ah, mas o pastor, eu estou sentindo feliz que eu resgatei o meu nome aqui. José Pereira, né? Pastor José Pereira. Lá, pastor Zezinho, pastor Zezinho, então, aqui resgatei meu nome novamente. Então, o pastor José Pereira diz que Deus tem um grande propósito na minha vida. Então, José Pereira, ele não falou nada, ele falou o que Deus confirmou já na sua vida. Agora, de repente você, né, o propósito, porque o propósito de Deus não é fácil também. O propósito de Deus, você tem que andar aqui e aqui. Ah, mas se eu andar aqui, por aqui é tudo a verdade. Aqui eu conto uma mentirinha e eu deixo de passar porque ele tem uma barreirinha, e se eu contar uma mentirinha, né, eu passo por aqui. Então você acabou de sair do grande propósito de Deus. Você saiu do propósito de Deus. Então, e aí nós ouvimos isso ontem também, e você disse assim, poxa vida, o que Deus fez comigo? Você deveria dizer, poxa, o que eu fiz comigo, né? O que eu fiz comigo? Porque você saiu do propósito de Deus. Então, às vezes assim, tem um ditado, né? A verdade dói. E o cristão ele tem que sofrer essa dor. Aquele que quer andar no propósito do Senhor, ele precisa sofrer essa dor. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar porque você está no propósito dele. E ele vai te honrar. O Senhor vai te honrar porque você está no propósito dele. E aí ele vai te abençoar. Mas segundo a história, aqueles leprosos eram pessoas que não estavam apenas consideradas pelas pessoas como excluídos de Deus, mas eram pessoas que estavam excluídas da sociedade. Pessoas que estavam passando por um grande problema, apesar de que, talvez hoje com a medicina, que as pessoas tratam de enfermidades, a pouco acontece uma outra, e aí, para aqueles homens era realmente um problema grande, mas nós entendemos que a pior lepra da vida do ser humano, a pior lepra que nós podemos ter é o pecado. Talvez ele nos aproxima da maior massa, da maior sociedade, que era diferente dos leprosos. O fato deles estarem ali juntos seria um meio de alguém dizer, você já está contagiado mesmo? Você já está doente? Você está com enfermidade? Você não pode ficar na sociedade? Vamos formar aqui uma pequena sociedade. Nós estamos sujos, né? Como disse, né? Aquele que é sujo, sujo mais ainda. Então, tiveram mais ou menos essa ideia. Vamos fazer uma sociedade, a gente está na lama, está na miséria, está no pior momento. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sociedade. Vamos viver juntos aqui? Mas ele sabia, né, de uma solução. Ele sabia de uma solução. E aí o texto diz no verso 13, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E aí eu quero dizer que, talvez na sua lepra, na sua dificuldade, no seu problema, não sei qual é a sua lepra, você sabe, e você diz, Jesus, tem misericórdia de mim.
Porque assim, a leva pode ser qualquer. Sei lá, pode ser um problema, um relacionamento na família. É o casamento, está dando certo. É o filho que no relacionamento dele não está bem com o pai. O pai não está bem com o filho, com a esposa. E, de repente, isso é uma merda. Mas você sabe. Mas você sabe, você talvez pode dizer, Jesus, eu sei que a misericórdia do Senhor, ela pode mudar a minha vida. Pode mudar o meu relacionamento, meu casamento, meu relacionamento com meu filho. O Senhor pode. Porque nós também dizemos, quer dizer, que a palavra diz, o Senhor, Ele pode todas as coisas. E nós cremos dessa forma. Que o Senhor, Ele pode todas as coisas. E Ele mesmo nos disse, e de mostrar-nos aos sacerdotes, que eles deveriam realmente fazer isso. E aconteceu bingo, eles ficaram limpos. Puxa vida, o problema acabou. Acabou o problema. Ah, minha família estava desandada. Eu clamei a misericórdia do Senhor e tudo está tão bem. Ah, que maravilha. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos nos alegrar. Não foi o caso deles, quer dizer, dos novos, sabemos. Sabemos que eles não permaneceram ali conforme aquele um. Mas no nosso caso, vamos ajudar os nossos amigos, os nossos vizinhos, vamos matar o bezerro cevado, uma vaca gorda, não é o caso de irmão de Deus, tá, irmão de Deus? Porque aqui é diferente, porque Deus não é diferente. E aí vamos comprar ele, não vamos comprar grade, vamos chamar o carro da escola e vamos fazer uma festa, vai ter dança, vai ter muitas coisas assim que vai chamar a mesma atenção. Porque a minha família melhorou. E aí nessa lei você traz a lepra novamente para a sua vida. Porque você não teve um coração grato. Você não teve um coração grato. Você pensou, você foi um egoísta. Você pensou em si próprio. Né? Eu falo sempre na igreja, assim, quando a gente no aniversário, eu digo assim, a primeira vez que eu enfatizei o culto de gratidão, foi bem na linha 208, lá no Triângulo, né? A gente morava no Triângulo, lembra, Joaquim? O Triângulo entre o Rio e os Cantos, que era no terreno lá do Duque, né? E aí, eu me lembro que nós fizemos um bolo ali, um culto de agradecimento a Deus. Hinos, cânticos, mensagem, e foi um culto de agradecimento a Deus, porque eu tinha completado mais um ano de vida. Mas antes, ou passava de repente sem nada, ou no mínimo, quem sabe chamava algumas pessoas, vamos pro Nova Estrela, quando já estava aqui, e nós vamos lá beber umas e outras, né? Sei lá, vamos festejar pelo menos aqui entre 4 ou 5 amigos. Então era uma forma de você dizer que estava se alegrando. Mas você, na verdade, é um egoísta. Porque o nosso aniversário tem que ser lembrado em um ato de agradecimento a Deus. Um ato de louvor a Deus. Então, se você nunca fez isso, procura fazer de agora para frente e dizer, olha, eu quero convidar vocês, e é o seguinte, eu não posso fazer hoje. Mas você é meu vizinho, olha, você é da Assembleia de Deus, você é católico, vamos em casa, nós vamos fazer um momento lá e nós vamos orar agradecendo a Deus. Você quer compartilhar essa festa comigo?
Né? Você quer compartilhar desse banquete espiritual comigo? Porque é uma forma que você tem de agradecer a Deus. É a forma que você tem de manifestar a glória de Deus. Porque Ele te abençoou com um ano de vida. E aí você tem o coração grato. Olha que maravilhoso, versículo 15. E o deles, vendo que estava são, quer dizer, todos estavam, mas só 2.000 vezes estavam são, parece, né? Voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele estava tão emocionado, tão alegre, que ele volta ali. Alguém diz não. Ele era bem pentecostal, né? Mas na alegria, né? A expressão de alegria por aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Por aquilo que Deus realmente tinha resolvido na sua vida. Um grande problema, mas quem sabia que Jesus tinha a solução. Olha só, versículo 16, muito mais bonito. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Um diferencial, e esse era samaritano. Pessoa que, assim, a gente está na cidade, tem aquele pedinho de rua. Talvez seria mais ou menos assim, uma pessoa sem muito credibilidade para a sociedade. Samaritano, esse é um samaritano aí. Além de ser leproso, era um grande problema, e havia um outro problema porque ele era samaritano. Mas é interessante a gente pensar que tudo nos leva a entender que os 9 caras que só aquele era samaritano, os outros eram judeus. Então, pela lógica, uma boa condição aparentemente espiritual. Mas não era uma verdade. Não era uma verdade. Então, aí a gente aprende uma outra questão que muitas das vezes nós nos seguramos na religião. Né? Nós afirmamos a nossa religiosidade. Ontem nós compartilhamos assim, foi um momento teológico, um momento devocional, e quando estava aqui o pastor Jadir, o nosso irmão ali, Anderson, né? Anderson. E um momento assim, bastante teológico, devocional, onde a gente estava trabalhando essa questão, porque assim, tem pessoas que falam assim, eu vou. Hoje a gente ouve muito assim, lá na cidade onde eu estou, funciona mais ou menos assim. Alguém diz assim, vai lá para a minha igreja, você precisa ver como que a minha igreja é boa. A minha igreja, né, quer dizer, a igreja não é de Jesus, é a minha igreja. Você vai ver como que a minha igreja ela é boa. A minha igreja tem uma equipe de louvor e a gente lá faz um louvorzão. Na minha igreja a gente faz louvorzão. A gente tem um louvorzão, vai lá. Mas uma coisa, a gente tem que ser muito realista. E eu até sempre digo assim que talvez nesse tempo de vida cristã dos anos 80, quem sabe eu tenha tido mais problema do que no mundo. Mas você tem que definir ao lado de Jesus. Porque definir ao lado de igreja é pouco. Eu digo assim que a Ministério Batista é reconhecido mundialmente, mas é um ministério pequeno, o reino de Deus é maior. O reino de Deus ele tem que ser maior do que o ministério. A placa. Eu congrego na Igreja Batista, de repente, se eu fosse escolher ser de uma igreja, eu escolheria talvez ser batista de novo. Mas o que vai fazer diferença na minha vida não é o batista, mas sim Jesus a que servimos. Então, quem fala, mas fulano é da igreja tal, é problemático. Talvez porque é da
igreja. E afinal de contas, todos nós temos problema também. Então, quando eu encontro com Jesus, porque Jesus ele estava no meio das pessoas, entre as pessoas problemáticas, ele estava acolhendo os problemáticos, né, como no caso eu, você, todos nós, cheios de problemas, e Jesus estava acolhendo. E a igreja cheia de problemas. Tem um irmão lá na igreja, a gente fala que ele é filósofo, ele fica assim pensando, e ele fala: a igreja é como a arca de Noé. Né? Tinha um tanto de animais, você imagina. E ele fala, né? Ela dentro estava catinga, estava catingando, né? Estava fedendo lá na arca, mas era um lugar de se salvar. Era lá. Então a igreja, ela está cheia de problema. Assim, vamos dizer assim, como sempre está falando, a pessoa fede no sentido de problemas, de uma série de coisas, mas é um lugar que nós nos fortalecemos. Nós vamos fortalecer na porta do bar, na porta da conveniência. Eu morei 4 anos em Campo Grande, na capital, 3 anos em Rio Verde, né, voltando ao norte, no estado do sul, né, nosso estado, 9 anos agora em Cidrolândia. Nunca tive um problema, nunca tive uma briga lá. Ou, sei lá, foi uma briga assim, perto, envolver com a briga, tirar alguém, separar alguém de briga. Mas eu tive uma história de uma pessoa que morou lá, assim, um pouco parente, 6 meses na cidade que eu moro. Nesses 6 meses, 2 vezes teve polícia na casa. E ela chegou para mim e disse: ô tio, é verdade que quem mora na São Bento não pode ir na Cascatinha? Eu disse: como assim? E eu ando a cidade toda. Eu pego a moto e faço o circo e fecho tudo aqui. Eu ando tudo na cidade. Não, diz que a parte de baixo não pode ir na parte alta. Eu falei: não sei que você entrou numa gangue. Você está numa gangue? Não, estão os meninos, os amigos que usam droga. É um grupo. Eu falei: então você está numa gangue. Aí é diferente. Aí você tem limite. Você é como se houvesse um muro. Agora, se você não tem problema com ninguém, você está na cidade, você faz parte da cidade. Então, quando nós estamos, e quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e eu digo assim que nós não estamos livres de morrer por uma bala perdida, não que alguém nos atirou, mas uma bala perdida, pode até ser, não sei. Mas você realmente vai estar em lugares agradáveis. Quer dizer, se alguém me liga lá em Mato Grosso do Sul e falar assim: pastor, eu vou fazer uma festa aqui, nós vamos beber, nós vamos fazer de tudo aqui. Vai ter vaca assada, o carro da escola vai encostar lá. Eu não ia dizer como eu disse para o irmão Gedeia. Eu não ia dizer. De repente Deus poderia ter um propósito, não sei, nisso aí. Mas aí a gente ia ter que orar bastante, ver o que será que é isso que Deus tem nesse projeto, nesse propósito que alguém me fez. Por exemplo, eu não podia ter dúvida de dizer assim: irmão Gedeia, espera aí que eu vou ver se isso é de Deus. Eu não podia ter essa dúvida. Eu vou, dá um tempo, daqui a 15 dias eu vou te ligar para ver se é de Deus. Eu não podia ter dúvida que era de Deus. Porque quem está me convidando é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que vai fazer o trabalho dele, o que ele faz, o que ele pensa é para a honra e glória de Deus. E então nós precisamos viver para a honra e glória de Deus, precisamos estar no propósito de Deus, e tudo quanto nós fizermos deve ser para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. E respondendo, Jesus disse: olha a pergunta de Jesus: não foram 10 os limpos? Não foram 10 aqueles que estavam horrível? Estava horrível os 10. E onde estão os 9?
onde estão os nossos? E aí eu volto àquele início que eu estava dizendo, que o percentual é muito grande daqueles que deixam de glorificar, daqueles que deixam de ser gratos. E às vezes, volto a dizer, no nosso meio. No nosso meio. Ah, eu passei no vestibular. Que alegria! Talvez nem que tenha uma festa lá, né, com bebedeira, bebida alcoólica e tantas coisas, mas olha, eu estou muito feliz. Chamei meus amigos, nós cantamos umas músicas, não tem nada a ver não. Umas músicas lá, teve música de Roberto Carlos, e todo mundo cantou funk. O funk, me falaram que é uma dança que é o tipo de música que é motivação ao sexo desordenado, né? Então o funk eu não cantei não. A gente cantou as músicas lá de Roberto Carlos, né? Nós cantamos lá umas músicas Amado Batista, pegamos violão, né? Tinha um daqueles que estava lá entre os vestibulandos, que toca muito bem violão, uma harpa. Né? Olha, mas foi um momento alegre, um momento feliz. E Deus? O que você ofereceu para Deus? O que você ofereceu para Deus? Realmente foi um momento fantástico, foi um momento maravilhoso. Mas você fez esse momento um momento de atrair lepra de novo para a sua vida. Não houve, olha só, nessas noites não houve quem voltasse, né, entre aqueles, para dar glória a Deus, que não este estrangeiro, e disse-lhe, olha só a importância de você realmente ser grato ao Senhor, se aproximar do Senhor, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que palavra maravilhosa. Ló deixou de receber essa palavra. A tua fé te salvou. Foram limpos, voltaram para casa, felizes, mas deixou de receber essa palavra. A tua fé te salvou. Vivemos esse momento em que as pessoas, elas, se você tivesse colocado uma placa aí na frente, elas semana da cura. Talvez você teria gente, sei lá, de todos os cantos aqui da região, que deve estar aqui. A semana da cura. Uma placa bem grande. Semana do milagre. O grande homem de Deus. Vai passar por todo mundo vai ficar curado. Mas precisamos ter um coração grato. Precisamos não apenas receber a cura, não podemos apenas ser purificados da lepra, mas nós precisamos nos abraçar com o maior presente do Senhor, a salvação. A salvação a qual Ele nos ofereceu, derramando o seu sangue naquela cruz, para que eu pudesse realmente ter a garantia da vida eterna. Eu não poderia ter apenas recebido as bênçãos de ser curado da enfermidade do fígado, daquele que não pode comer, não pode beber leite, não pode, porque o fígado está detonado. Né? Eu sempre digo lá na igreja, eu dizia assim, puxa vida, eu gostaria de tomar leite, mas não posso, o fígado está mal. Mas tomava cerveja azeda. Estragada, né? Ela está azeda. Eu não posso comer ovo frito. Que pena. Mas como que bebia cachaça? Queima tudo, rebenta tudo por dentro. Mas só que Deus, Ele nos liberta, Ele nos salva e Ele nos faz nova criatura. Ele cura as nossas enfermidades, como no caso, Paulo aqui, eu não fiz tratamento especial para problema do fígado, mas o Senhor
Ele me deu a bênção. E eu fico naquela que Jesus disse que busque primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus e todas, ele disse, olha, uma meia dúzia, um terço, a metade de todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes vocês têm buscado as demais coisas. O reino de Deus, não sei o que é isso. O que é reino de Deus? É alguma coisa de comer? Né? É um negócio que acompanha churrasco, que o Rogerio está dando aí, né? O reino de Deus, você fala isso? Não. Busca primeiro as coisas eternas. E as demais coisas, elas vão acontecendo, na verdade. Elas vão acontecendo. Porque Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de mim, conforme a palavra, enquanto eu estou dormindo. Enquanto eu estou dormindo. Então, que você possa ter um coração grato, que você possa realmente, ainda que você faça parte daquele que era samaritano, não era um judeu, era um samaritano, mas que seja um samaritano reconhecedor da graça redentora de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado por esta manhã, Senhor, por esse momento feliz. É um momento que nós nos alegramos no Espírito Santo do Senhor. É um momento que nós alegramos porque nós tomamos umas e outras, mas é porque o Senhor, Ele colocou essa alegria no nosso coração. Ela não é uma alegria mascarada, é a alegria que ela vem da parte do Senhor. E nós queremos realmente continuar nessa alegria, nessa felicidade, e com o nosso coração realmente transbordando, ó Deus, de felicidade, porque o Senhor realmente é o dono da bênção. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos abençoa com a maior bênção que pode existir, porque é a bênção da salvação. E depois tem as demais coisas que elas vão somando na nossa vida. E eu peço que o Senhor nos ensine. Ensine cada pessoa que está aqui a confiar no Senhor. Conforme diz a tua palavra, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque somos humanos e às vezes nós vivemos na ansiedade. O que comeremos no dia de amanhã? Como vestiremos? Mas, Senhor, nos ajude. Porque, na verdade, eu sei hoje, até aqui, eu não sei do amanhã, mas o Senhor sabe todas as coisas. E por isso, Pai, eu quero realmente colocar e dependendo do Senhor. E que cada pessoa possa sair daqui dependendo do Senhor. Vai ter escola bíblica dominical? Vai, né? A classe de escola bíblica? Vai encerrar agora? Vai. Então tá bom. Nós vamos encerrar com uma oração. Passar a palavra para o pastor que será aviso. Obrigado, irmã. Com a tecnologia canta aí. Amém. Eles vão ficar cantando, após estar orando e encerrando o culto nesta manhã. Obrigado, irmã. Com a tecnologia. Nós iremos ver o que não viu de Deus na cidade santa. O lugar de esplendor, o povo que preparando está e na graça vai caminhando. Cristo vai para Jerusalém. Eu vou ocupando para nós Jerusalém. Nossos olhos verão todo belo do santuário. Porém, realmente melhor é com Cristo habitar. Cristo vai para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprido, eu sei, a terra mata o seu lamento. Nosso grande Redentor, ecoará ainda
lugar, nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Cada mãe fofinha foi que de joelhos a orar. E longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar, tentando o Espírito, esse pecado mas Deus seu nome chama Abraão, meu servo amado, aqui está o Cordeiro, teu filho vai pra casa com você. Vem, entregue a sua vida, o seu melhor ao Salvador. Vem do Cristo e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Mas logo que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos avisa, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entregue a sua vida, o seu melhor ao Salvador. Vem do Cristo e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entregue a sua vida, o seu melhor ao Salvador. Vem do Cristo e confia nas maravilhas do Ouvimos a palavra do Senhor nessa oportunidade, o que o pastor falou sobre bichos, né? E também sobre a maior lepra, que se chama pecado. Eu quero, nesta manhã, e o hino também foi propício a isso, convidar você para que deixe tudo aquilo que tem te prendido, tem te amarrado. Então
Você assistiu Acontecimentos.